Recife foi sede, no mês de julho, da terceira audiência pública promovida pela comissão criada no Senado para debater a reforma do Código de Processo Penal, CPP. A comissão está ouvindo as principais dificuldades enfrentadas por advogados, autoridades policiais e judiciais dos estados com maior número de ações movidas junto ao Poder Judiciário. A intenção é recolher demandas e sugestões para o projeto de lei que vai propor mudanças ao Código de Processo Penal, visando dar mais agilidade à justiça brasileira. Afinal, o Código atual está em vigor há quase 70 anos. Quando a gente faz um debate sobre um tema tão importante como este, polêmico como este, nós temos que compreender que o resultado desse debate não vai ser o resultado de uma peça, de um código, de uma lei ideal. Vai ser o possível, né? Esse possível é o resultado de um conjunto de ideias divergentes e que a gente tem que tramitar nesse meio, equilibrando as coisas e também as circunstâncias financeiras que nós temos das instituições públicas brasileiras. Então, nós certamente vamos fazer um relatório factível, né, mas que seja um relatório que avance. Não adianta a gente fazer também uma peça, um processo de debate de um novo Código de Processo Penal que precisa tanto de uma reformulação, sem nós ousarmos em alguns dos itens. Nós vamos ter que usar a audácia para que a gente possa avançar e o Código de Processo Penal deixe de ser um instrumento da impunidade para ser um instrumento que possa promover a justiça. Entre as modificações sugeridas até agora estão a garantia às vítimas que sofreram lesões corporais do direito de serem submetidas ao exame de corpo de delito. Hoje, realizar o exame é uma decisão do delegado. As vítimas também deverão ser informadas da prisão ou soltura dos acusados e poderão obter cópias de partes do inquérito policial e do processo, desde que não demandem sigilo. Fim da prisão especial para quem tem diploma de nível superior. O benefício só será concedido a juízes, policiais, promotores de justiça e autores de crimes que tenham causado grande comoção nacional. Pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já cumprem pena. Testemunhas e acusados não poderão ser submetidos à exposição pelos meios de comunicação. Criação do juiz das garantias, que controlaria a investigação durante o inquérito, mas não seria o responsável pelo julgamento. E presença obrigatória de um advogado ou defensor público no interrogatório policial, e não apenas na fase judicial como ocorre hoje. Algumas das sugestões encontraram resistência no debate em Recife. Você, na verdade, impedir a ouvida na parte investigativa pela falta do defensor, eu acho que isso complica, dificulta o procedimento, né? Por exemplo, se faz juiz das garantias, né? Seria um juiz para acompanhar a investigação. Seria muito bom que isso pudesse acontecer, só que na maioria dos estados, eu acho que em todos os estados brasileiros, né, mais da metade das comarcas, em São Paulo são 40% das comarcas, tem apenas um juiz. Como você vai poder estruturar esse tipo de coisa, né? Você tem que reformar também tanto o modelo do judiciário como do Ministério Público, né? E reformar a polícia brasileira, torná-la mais eficiente, mais efetiva, né? De que forma o novo Código de Processo Penal pode dar mais celeridade aos processos judiciais? Há vários instrumentos. Eu tive a oportunidade de analisar alguns pontos. Você tem a possibilidade, por exemplo, de uma confissão imediata e aplicação imediata de pena privativa de liberdade. Os institutos de despenalização e de justiça consensual se fazem presente nesse código e você vai trazer certamente uma justiça penal mais célere. O velho código caducou, de uma época que os procedimentos eram muito tardios ou tardava muito a realização de atos e não dá mais para continuar dessa forma. Então, temos que ter uma prestação jurisdicional mais ágil, temos que fazer com que, inclusive, magistrados e membros do Ministério Público e a comunidade jurídica em geral saiba que não dá mais para trabalhar de uma forma muito burocratizada e tradicional, levar a tecnologia para dentro do código, como a possibilidade de videoconferências, né, de uma forma mais acentuada do que já existe hoje, e diminuir o número de recursos, valorizar a justiça de primeiro grau, preservar o direito de defesa, contemplar a ansiedade que tem a vítima ou seus familiares de um ressarcimento, inclusive financeiro, de sorte que são muitas as modificações, um novo elenco de medidas cautelares, né?
Tudo isso em favor da melhoria das condições de operacionalidade, a fim de que o direito efetivamente seja prestado. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e agora Recife, a comissão criada para a reforma do Código de Processo Penal vai realizar mais 2 audiências públicas, uma em Porto Alegre e outra em Belo Horizonte. Os senadores integrantes da comissão acreditam que, após as visitas às 5 capitais, terão recolhido dados suficientes para o projeto que vai modificar o CPP.